Olá, amados irmãos, amadas irmãs, né? Tudo bom? Hoje eu quero trazer uma palavra que o Senhor ministrou no meu coração muito forte, né? Eu acordei eufórica para poder gravar esse vídeo, porque eu tô no meu coração que vai edificar muitas pessoas. E é uma palavra baseada no filme que eu assisti ontem, chamado A Era do Gelo. Eu gosto muito de filme de animação. E assisti inúmeras vezes a Era do Gelo, só que eu nunca tinha prestado atenção em uma coisa específica. Mas é porque o Espírito Santo não queria que eu prestasse naquele momento. Só que ontem ele quis que eu prestasse. E ele ministrou algo muito lindo no meu coração, que eu vou compartilhar agora com vocês. Bom, no início, né, de todos os 4 filmes de A Era do Gelo, a gente vê um esquilo. Esse esquilo, ele é chamado de esquilo dente de sabre. E esse esquilo, ele é completamente obcecado por uma noz. Ele está sempre tentando guardar aquela noz em um lugar seguro para que ninguém possa roubar. E ele acaba fazendo muita confusão tentando guardar essa noz porque o gelo quebra, né? E uma série de coisas acontecem. Mas tudo acontece porque tem um princípio, né? Porque a gente precisa de um início para que o filme todo, né, o decorrer, tenha um desenvolvimento. Então, até aquela confusão toda que ele causa tentando guardar aquela noz tem um propósito. Ao decorrer dos 4 filmes, a gente vê inúmeras barreiras que esse esquilinho ele enfrenta para tentar guardar aquela noz, né? Ele enfrenta animais grandes e monstruosos, enfrenta gelo caindo, enfrenta dilúvio, enfrenta a fêmea, né? Que tem uma hora que no filme 3 e 4, aparece uma fêmea que tenta roubar dele aquela noz. Então, muitas coisas ocorrem para poder tentar tirar aquela noz dele. Mas ele protege aquela noz de forma apaixonada e obcecada. Ele protege muito o tempo todo. Ele não deixa que ninguém sequer toque, né? É até engraçado, porque tem momentos em que ele tem medo, né? Tem medo dos animais que aparecem e tal. Só que ele, quando ele percebe que a noz dele está em risco, que aquela noz vai ser tirado dele, ele assume uma postura de confiança, de coragem muito forte, porque ele não quer perder aquela noz de jeito nenhum. Então, ao decorrer do primeiro, do segundo, do terceiro filme, você vê aquele esquilo em constante guerra, né? Ele tá sempre em guerra contra as leis da natureza, que acaba levando a noz para longe, ele tem que buscar, ou os animais que acabam tentando roubar dele, ou até mesmo a fêmea que aparece tentando seduzi-lo para poder tirar aquela noz dele. Só que ele é tão apaixonado, tão obcecado, que ele não permite que nada daquelas situações, que nada daquelas coisas venham a tirar aquela noz dele, aquela coisa essencial e importante da vida dele. Então já é um princípio muito forte que o Senhor deixou para mim, né? Que ele tinha uma paixão tão grande pela nós que nada, nem ninguém e nem nenhuma circunstância abalava aquele amor que ele tinha pela nós, e nem também deixava que ele largasse a nós de lado. Entretanto, houve uma coisinha. No filme 3, se eu não me engano é o 3, ele luta bastante com a fêmea, né? Porque a fêmea, ela é muito perseverante, né? Ela tenta o tempo todo roubar aquela noz daquele esquilinho, né? E eles ficam em briga mesmo. Ele luta com a fêmea para poder guardar, para poder ficar com aquela noz. Só que tem um momento que a fêmea, ela usa de uma sutileza, digamos assim, né? Pra tentar roubar aquela noz daquele esquilinho. E não é roubar pra ela ficar com a noz, não. É roubar pra ele não ter a noz, né? Pra ele não ter. Então, o que ocorre? No terceiro, ele acaba salvando a esquilinho, né? A fêmea. E ele acaba se apaixonando por ela, assim. Acho que ele deu um deslize, não vigiou. Se apaixonando. E ele acaba deixando a noz de lado, a nozinha de lado. E é muito interessante no filme que o editor, ele teve bastante
critério e cautela para poder mostrar a nós triste, né? Ele dá ênfase, bota no contra-plongé, que é quando a câmera fica pertinho assim, para poder mostrar os sentimentos de uma pessoa e tal. E ele mostra o quanto que a nós ficou muito, muito triste, porque foi deixada para trás por um momento, né? O esquilinho tava completamente apaixonado pela esquelete, né? Pela esquelete, e deixou a nós de lado. Só que aí o esquilo, ele começa a ficar meio que enjoado, meio chateado com aquela vida, com aquela esquila, né? Com aquela esquelete, com aquela fêmea. Ele começa a ficar angustiado, começa a ficar triste. E aí ele lembra daquela noz. E quando ele lembra, ele larga tudo. Eu achei muito lindo. Ele larga tudo para poder voltar àquela noz, para poder buscar aquela noz que ele guardava tanto e que ele se deixou perder por conta de uma apaixonite que ele teve. E aí ele larga tudo, vai atrás da noz, e a esquelete fica assim, ó, tipo, meu Deus, fica nesse pique, porque ele largou tudo para voltar ao verdadeiro amor dele. Acontece um dilúvio, né? E no filme 2. Aí, ainda assim, no dilúvio, ele fica perseverante pra poder proteger aquela noz, pra poder guardar aquela noz pertinho dele, assim. E o mais fofo é que ele deixa a nozinha assim, abraçada com ele mesmo, né? E ele acaba desmaiando, né? Porque a água consome e tal, ele acaba desmaiando. E ele acaba tendo um sonho. E nesse sonho, ele tá no céu, né? Eu digo que é o paraíso. Ele tá no paraíso e lá existe inúmeras nozes. Muita, muita, muita mesmo. Só que lá, além de ter essas inúmeras nozes, tem uma noz em especial, que é uma noz grandíssima, enorme, linda, exuberante, sabe? Perfeita. E ele, quando vê aquela noz gigante, ele fica completamente apaixonado, sabe? Ele fica assim, em êxtase, em ver aquela coisa magnífica perto dele. Só que aí ele acorda do sonho, e quando ele acorda desesperado. Ele acorda desesperado, procurando aquela noz que ele tanto protege, né? E agora eu vou dizer qual é a moral da história, o que o Senhor, o que o Espírito Santo disse de forma clara e objetiva sobre esse filme. O filme todo já é muito claro e objetivo, né? Mas eu vou dizer agora o que o Espírito Santo falou ainda mais. O esquilo, obviamente, somos nós, né? Somos pessoas que um dia encontramos a nós. E o que é a nós? É o Evangelho, a Palavra de Deus, o Espírito Santo, esse combo que o Senhor nos dá quando a gente conhece a Ele, quando a gente aceita Ele na nossa vida. E a gente precisa ser como esse esquilo. O esquilo, ele passou por todo tipo de provação dado naquela situação, né? Ele passou por sedução, ele passou por barreira, ele passou por monstros que apareceram, ele passou por revoltas naturais, ele passou por tudo aquilo, mas ele nunca deixou, a não ser por um momento, ele nunca deixou de ser completamente apaixonado pelaquela noz. E ele sempre colocou aquela noz como sua prioridade, à frente até da sua própria vida, né? Porque ele não estava preocupado se ele ia morrer, se ele fosse pular de um gelo pro outro para tentar buscar aquela noz. Ele estava tão cego pelaquela coisa que ele ganhou, aquela pérola que ele recebeu, que ele não queria saber de nada ao redor dele. Ele só queria ter aquele negócio perto dele, só queria ter aquela noz grudadinha nele. E é assim que a gente tem que ser com o Evangelho. Não importa se a nossa vida está em jogo, não importa se a gente vai sofrer consequências, a gente precisa pegar o Evangelho e abraçar e guardar e não deixar que ninguém nos roube. Satanás, ele vai usar de tudo, ele vai usar de pessoas, ele vai usar de situações, de circunstâncias, de tudo que vocês imaginarem, Satanás vai usar para tentar tirar o Evangelho, para tentar tirar o Espírito Santo, para tentar tirar esse combo que o Senhor nos deu através da vida que entregamos para Ele. Ele vai fazer de tudo, vai usar de todas as circunstâncias, mas a gente precisa ser perseverantes, assim como esse esquilo foi. A gente precisa ter a convicção de que nada mais importa a não ser o que o Senhor nos deu, e que quando a gente for morrer mesmo, né, a palavra literal, quando a gente morrer, a gente vai encontrar o céu, o paraíso, e lá vai ter inúmeras nozes, lá vai ter várias nozes num lugar maravilhoso, e principalmente lá vai ter uma noz especial, que é Deus, o grande, o magnífico, o esplêndido, tudo que é perfeito a gente vai ter lá naquele paraíso.
Então, não vale a pena a gente substituir, a gente se deixar bater por coisas desse mundo, né? Ah, porque surgiu isso, uma barreira, vence essa barreira, ou porque aconteceu aquilo, vence aquilo, não se deixe seduzir pelas coisas desse mundo, pelas paixões, né? Você viu que a esquilo fêmea tentou seduzir o bichinho e ele acabou caindo, né? Só que depois ele voltou e voltou aquela ânsia, aquele fogo para poder ter aquela noz de novo para si. Então a gente precisa ter essa convicção, a gente precisa ter esse desejo imensurável, sabe? De ter aquela noz pra gente, de ter o evangelho fixo dentro de nós, de ter o Espírito Santo ali, ó, vivendo em função da nossa vida, vivendo pra nós, entendeu? Então, pra finalizar, né, pra englobar tudo, não deixe, irmãos, não deixe de jeito nenhum você perder, não deixe ninguém tirar o fascínio que você tem por Deus. Não deixe ninguém tirar o evangelho verdadeiro que você recebeu, sabe? Não deixe ninguém tirar as verdades do Senhor do seu coração. A palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é específica, ela é direta e ela salva as nossas vidas. Então não deixe que os animais, né? Os animais, os demônios, não deixe que os demônios, que a sedução do mundo roube de você algo tão precioso que o Senhor te deu, tá bom? Que a paz, a graça e o amor de Jesus esteja com todos vocês, todos os dias da vida de vocês. Amém!